Falando de economia, Falar de economia. Não basta pensar na economia. Economista. A economia encolheu. passos da economia. Cara, a economia. Economia. Na economia. Olá a todos, aqui é a Luísa Pinesi, economista da XP. Sejam bem-vindos a mais um episódio do EconoCast, nosso bate-papo de economia quinzenal com a equipe de analistas da XP, onde nós comentamos sobre cenário macroeconômico, notícias, impactos em mercado e tudo relacionado à economia no Brasil e no mundo. Aqui comigo temos Sol Ascuni, a Sol tem virado aqui convidada quase que recorrente, não só no EconoCast, mas em vários podcasts aqui da XP. A Sol é analista política. Ela vai falar aqui, já eu falo melhor do tema, mas vamos falar um pouco da questão política nos Estados Unidos. E também Caio Megali, economista-chefe da XP e co-host do EconoCast, né? Isso todo mundo já sabe. Mas, indo aqui ao assunto de hoje, a gente vai falar um pouco sobre Estados Unidos, né? É a maior economia do mundo, consequentemente, tudo o que acontece por lá acaba impactando outras economias, como é o caso do Brasil, né? Mas economias emergentes, todas as economias desenvolvidas também. Por isso é tão importante a gente entender o cenário por lá, né? E para isso eu queria começar a falar um pouco do cenário político com a Sol, depois a gente vai para o Caio, a gente fala um pouco do que está acontecendo na economia, né? Sol, o ambiente político nos Estados Unidos sempre foi muito importante. Desde o ano passado, tem bastante coisa acontecendo por lá, né? Acho que isso a gente já está cansado de saber de todas as incertezas e volatilidades que isso tem gerado no mercado, né? E tem algumas coisas acontecendo, né? Guerras, a gente vai ter em novembro as midterm elections, né? O que você fala que a gente tem que ficar atento até o final de novembro, assim, da economia dos Estados Unidos? Bom, prazer estar aqui com você, Luísa, Caio, obrigada pelo convite novamente. É isso mesmo, os Estados Unidos estão num período político bastante ativo e em certos quesitos atípicos, principalmente por questões geopolíticas, né, que a gente tem conversado bastante, inclusive a última vez que estive por aqui falamos sobre Venezuela, por exemplo. Mas hoje, nosso foco vai voltar um pouquinho mais para o doméstico. Então, acho que é interessante a gente falar sobre as eleições de meio de mandato, que são as eleições parlamentares que ocorrem, como o nome diz, no meio do mandato de um presidente. Todos os assentos da Câmara, que é a House of Representatives, estão em jogo e um pouquinho menos da metade, um terço do Senado também estarão em jogo. No total, são 35 assentos no Senado e 435 na Câmara. É claro que o resultado será muito relevante, ter um impacto direto, pragmático em questões de votações, né, de quanto o presidente Trump teria espaço para aprovar a agenda, mas também tem um efeito muito simbólico, né, de mostrar o peso, o poder do presidente, ou ao contrário, se por a frustração da população que pode estar se movendo um pouco mais para longe das ideias que venceram a disputa presidencial lá em 2020. Agora, o que a gente ainda faltam alguns meses, lembrando que a eleição é dia 3 de novembro, mas a gente já está começando a ver algumas tendências que começam a preocupar o atual governo. Historicamente, as eleições de meio de mandato não são favoráveis para o governo, o partido do governo, me desculpa, então no caso o Partido Republicano, mas uma vitória em uma das casas é quase de praxe. No entanto, a gente tem alguma incerteza sobre isso. Hoje, nosso cenário base é que o governo vai manter a maioria no Senado, mas existe alguma incerteza sobre isso. E na Câmara, a expectativa é que eles percam a atual maioria e os democratas consigam reverter o resultado da última eleição e consigam formar uma maioria, lembrando que são 218 deputados, pelo menos, na Câmara para conseguirem essa maioria. A Câmara é um pouco mais difícil de a gente analisar caso a caso os estados, porque são 435 disputas, são poucas pesquisas e muitas pesquisas que temos não são da melhor qualidade. Mas, em geral, a gente pode olhar de forma mais ampla, tanto para os mercados de apostas, também para as pesquisas mais gerais, e elas acabam mostrando, sim, uma tendência mais favorável aos democratas, o que seria, de fato, uma derrota do presidente Trump e do Partido Republicano. Os principais temas que hoje parecem estar pautando essa disputa são os temas de inflação, saúde
e também alguns episódios políticos de pauta de costumes que acabaram gerando certa frustração. Além disso, temos o tema imigração e o caso Jeffrey Epstein, que tem gerado bastante desgaste, tanto para os democratas quanto os republicanos, mas ultimamente tem gerado um pouco mais de desgaste para os republicanos, principalmente na imprensa. Falando do Senado, como eu disse, são 35 assentos em jogo. Desses, 22 são democratas, 22 são republicanos. Então, se a gente olhar de cara, parece que é uma situação mais difícil para os republicanos. Mas não é bem assim, porque a maioria desses assentos são assentos em que os republicanos têm bastante confiança de vitória. Mas os democratas, que têm outros 13 em disputa, são em estados um pouco mais voláteis, que podem acabar votando tanto por um candidato democrata quanto por um republicano. Entre esses, Michigan e Georgia, que já votaram nos últimos 10 anos ou por um republicano ou por um democrata. Então, não tá tão fácil assim os democratas conseguirem essa vitória, mesmo que hoje parece que os temas que estão pautando a disputa acabem favorecendo um pouco eles. Vale lembrar também que muitas vezes essa eleição ela é pautada e influenciada pela aprovação do presidente Trump, que neste mês está na baixa. Em certas pesquisas tem chegado até uns 37% de aprovação e a rejeição em 56%. Então, é um cenário complexo, sempre fluido, as eleições, principalmente parlamentares, independente do país, acabam sendo definidas bem mais próximas da votação, mas hoje a gente tem um cenário em que o governo Trump está caminhando pelo menos para uma derrota parcial. A dúvida é se ela será realmente parcial ou se a gente pode ter uma derrota nas duas câmeras. E lembrando que isso será super relevante para a gente continuar também tratando daqueles temas geopolíticos e o tema de tarifas, que tem sido o tema do mercado neste ano. Já existem algumas movimentações que a gente viu do Congresso para tentar impor limites, até agora sem muitos resultados, mas quem sabe se a composição das câmeras mudar, a gente pode estar falando de um cenário bastante distinto. Pessoal, primeiro, obrigado pelo panorama muito detalhado, muito preciso. Nos ajuda aqui a saber mais ou menos como é que vai esse tabuleiro político daqui até as eleições. Se o Trump perder, ou se os democratas perderem, os republicanos de fato perderem a Câmara, e ficar apertada a decisão no Senado, ainda com a vitória republicana, você acha que a gente tem chance do Trump virar o que os americanos chamam de lame duck, um pato manco ali, tipo, acabou o mandato, ele não vai conseguir fazer mais nada, vai ficar com esta sensação, ou especialmente porque, como você mesmo citou, né, tem o caso Epstein que pega parte dos republicanos também. Tem alguns republicanos que também não estão querendo muito votar com o presidente por causa desse envolvimento todo. Então você acha que tem chance, perdendo a Câmara, vencendo o Senado mais apertado, tem chance do governo Trump ficar meio em ocaso, tipo, né, o mercado olhar e falar, acabou, vamos começar a pensar nas outras, ou ele ainda vai ter força para continuar fazendo seus barulhos geopolíticos e tentando as medidas domésticas agressivas que a gente tem observado? Olha, em caso de vitória republicana em pelo menos uma das câmaras, no caso provavelmente seria o Senado, eu acho que ainda tem espaço para o governo tentar avançar a agenda. No caso que ele perdesse as duas câmaras, tanto o Senado quanto a Câmara dos Representantes, talvez a história seria um pouco distinta, seria mais difícil para o governo acabar impondo a agenda. Mas não tem nada assim concreto que eles realmente conseguiriam, os parlamentares conseguiriam completamente travar a agenda do presidente. O executivo ainda tem muito poder de atuação, principalmente em questões de geopolítica. Então, não é tão claro assim que limitaria completamente a agenda, mas realmente seria visto como uma derrota. E aí a dúvida que fica é qual seria a atitude do presidente, qual seria a resposta dele a essa derrota. Seria de, o sinal da população é que não está... O trajeto do executivo não está indo na direção que eles querem, vamos fazer uma migração para cá ou para lá. Então, qual é esse caminho, né? Se vamos adotar mais medidas econômicas que têm um apelo popular. Então, por exemplo, em um momento o governo falou sobre a proibição para fundos de investimento para que eles não possam comprar imóveis. Pelo menos imóveis residenciais, não comerciais. Isso foi uma medida que foi debatida, mas não avançou muito, mas é uma medida popular. Poderiam vir mais medidas como essas, né, uma tentativa de recuperar a popularidade?
E se fosse, qual medida seriam essas? Pode ser alguma coisa sobre afetar os juros de crédito, algo que ele também chegou a mencionar em um momento, que poderia ser super popular, ou não, ou ele voltaria um pouco mais atrás e acabaria moderando a agenda, ao contrário. Então, fica alguma dúvida sobre isso, acho que é uma discussão bem relevante para a gente continuar vendo. Muita incerteza, claro que aí só quem conhece o Trump deve saber, mas eu acho que a gente tem um outro período de incerteza se ele for derrotado nas duas câmeras. E, além disso, eu acho que seria super relevante a gente continuar entendendo como vai ficar a discussão das tarifas, né? Porque, por exemplo, como você mesmo disse, tem alguns temas em que os republicanos têm se afastado, ou pelo menos um grupo de republicanos, provavelmente de estados um pouco mais moderados, tem se afastado um pouco da presidência. Um desses casos foi no dia 11 de fevereiro, em que a Câmara dos Representantes aprovou uma resolução que ficou chamada como Mix, porque foi apresentada pelo representante Mix, que busca reverter a Declaração de Emergência Nacional de Energia, que foi a base legal do presidente para poder impor tarifas, principalmente ao Canadá, mas também México. De fato, essa medida não tem muito impacto pragmático de imediato, porque ela foi enviada ao Senado, ainda não foi votada, e mesmo se for, não fica tão claro como que seria imposta, é muito difícil aprovarem no Senado na composição atual, mas de fato já mostra alguma tentativa dos parlamentares, lembrando que 6 parlamentares republicanos também aprovaram a medida, de tentar recuperar um pouco o controle dessa pauta de comércio internacional e tentar limitar um pouco a atuação do governo. Então, se a gente continuar vendo atuações nesse sentido, mas com uma composição menos favorável para o governo, a gente pode estar falando de um panorama geopolítico e de economia internacional um pouco distinto do que a gente está vendo hoje. Então, são várias discussões que estão evoluindo, mas acho que a gente está falando de cenários bem distintos se a gente realmente tiver uma vitória democrata nas duas câmeras, que hoje não parece ser o cenário, mas não está tão claro. Então, por exemplo, nos mercados de aposta, se eu não me engano, hoje o Polymarket está com 70% de vitória dos democratas na Câmara e 60% de vitória dos republicanos no Senado. Mas é um cenário que ainda está evoluindo. Apertado, né? Exatamente. Então, vamos continuar monitorando. Boa. E hoje, né, quando a gente olha o cenário, ambas as casas são controladas por republicanos, como você falou, isso tem ajudado bastante o governo a andar com a agenda dele, a aprovação ali da agenda previdencial, ou até mesmo você não entrar bloqueando nada, né? Você só deixa acontecer, o que foi um dos casos de que trouxe um pouco ali mais da deterioração da previsibilidade institucional dos Estados Unidos, né? Antes, os Estados Unidos era muito bem visto, né? Muito bem visto institucionalmente, agora teve uma certa instabilidade, uma certa deterioração das instituições dos Estados Unidos, que foi um dos fatores que levou à depreciação do dólar, por exemplo, que depreciou cerca de 10% desde o início ali de 2025, né? E aí eu queria trazer você, Caio, um pouquinho para saber, assim, com essas eleições que vão ocorrer em novembro, né? Caso a gente tenha uma reversão ali com a Câmara e o Senado perdendo um pouco dessa maioria republicana, isso pode ter um impacto a mais no dólar e também para o Fed, né? Para as taxas de juros dos Estados Unidos. Qual que é o impacto que a gente vê nisso tudo? Legal. Não, acho que você resumiu bem a história da dinâmica do dólar desde o começo do ano passado. Né? Quando o Trump foi eleito, tinha aquela sensação de que ele seria um presidente muito forte, ganhou, os republicanos ganharam na Câmara e no Senado, então era aquela sensação de que ia ser uma América forte, uma América grande, que era compatível com uma taxa de câmbio valorizada. Né? E no final de 2024, um dos consensos de mercado era que o dólar ia ser forte. Até fiz uma inovação aqui, Luiz, aí resolvi trazer um gráfico para a gente apresentar aqui no nosso EconoCast. Sei que boa parte de vocês nos veem por vídeo, os que estão ouvindo por áudio, eu vou explicar um pouco do que mostra esse gráfico. Ele é basicamente a taxa de câmbio do dólar contra uma cesta de moedas, ou seja, a taxa de câmbio efetiva dos Estados Unidos desde 1996. Ou seja, a gente tem aqui um bom tempo, né, 30 anos aqui de observação, e o que esse gráfico mostra? Ele mostra duas coisas. O período mais recente é exatamente aquele ponto que eu falei, o ponto mais valorizado do dólar nesses últimos 30 anos
foi quando o Trump foi eleito no final de 24. Então esse foi o ponto mais valorizado. Desde lá, o dólar, como você falou, Luísa, voltou bem, né? Desvalorizou 10%, 12%. E isso trouxe todas as outras moedas. O real veio a 5,20, outras moedas da América Latina se valorizaram bem, Chile, Colômbia, Peru. Independente das condições internas de cada país, Japão a mesma coisa, Europa a mesma coisa, ou seja, foi um grande movimento de enfraquecimento do dólar, por conta um pouco desses questionamentos institucionais e por um governo Trump que foi mais confuso e barulhento do que talvez os investidores né? esperavam. Né? Mas esse gráfico mostra uma outra coisa também, só o Luísa e quem está nos assistindo. O nível atual, apesar do dólar ter se desvalorizado já uns 12%, ainda é bem valorizado historicamente. Né? Quando a gente olha para o dólar, assim, há pouco tempo atrás, na época da pandemia, um pouco antes da pandemia, o dólar estava aí uns 10% mais valorizado, mais desvalorizado do que está hoje. E se a gente voltar lá para 2008, 2010, naquela época da crise financeira, muito mais desvalorizado ainda. Ou seja, dependendo do tamanho da confusão que vier, da confusão política que acontecer nos Estados Unidos, ou seja, se esse tema das eleições forem piorando, os outros temas que a gente citou aqui forem piorando, é possível que o dólar se desvalorize mais. Né? E se o dólar se desvalorizar mais, a gente vai ver aqui moedas emergentes talvez andando mais, né? Independente do que acontecer nas nossas eleições aqui domésticas, talvez o real venha para baixo de 5, para 4,90, 4,80, depende muito da intensidade desse movimento, se esse movimento acontecer. Eu gostei muito da indicação do Trump para o Fed. Né? O Kevin Warsh, ele é um cara técnico, conhece bem o fundamento econômico, o Banco Central é o guardião da moeda. Então, ele ali... as alternativas eram bem piores, né, que estavam sendo especuladas no mercado. Então, com ele por ali, nos dá uma certa confiança de que o dólar talvez não caia mais. Mas, de qualquer forma... Tem espaço. Então, é um tema que vai continuar nos acompanhando. Né? O ano passado o dólar caiu bem, o câmbio veio a 5,50 aqui no Brasil, 5,40. A gente pensou, parece que está se estabilizando. Começa o ano, mais uma pernada para baixo, o câmbio aqui vai a 5,20. Então, eu acho que o mundo inteiro, por isso que foi tão importante só você vir aqui explicar um pouco essa parte política para nós, porque eu acho que o mundo inteiro vai dançar ao sabor dos movimentos do dólar, assim como já aconteceu no ano passado. E para o Fed, né, para o Banco Central, câmbio desvalorizado é mais inflação, né, mais tarifas, mais inflação. Então, é uma razão primeira para ele ser mais conservador, tomar cuidado em cortar mais os juros. Né? A taxa de juros no ano passado estava no campo contracionista, isso é a avaliação do próprio Banco Central, ou seja, estava num nível que freava a economia. Foram feitos 3 cortes de 0,25 pontos percentuais, aí o Jerome Powell falou, bom, agora a gente já está perto do neutro, nem acelerando nem desacelerando a economia. Então a inflação passa a ganhar importância. Se o dólar desvalorizar e ainda mais tiver os efeitos da tarifa, a inflação pode ser mais alta. E tem um outro ponto, a atividade econômica nos Estados Unidos tem surpreendido. Investimento, não só por conta de inteligência artificial, mas muito por conta disso. Vendas no varejo, consumo, continuam num ritmo bom. Mesmo o mercado de trabalho, que deu uma desacelerada, deu uma enfraquecida, continua ainda num nível razoavelmente bom. E se a economia continua andando, é difícil o mercado de trabalho se deteriorar. Essas duas coisas andam juntos, né? Crescimento econômico e emprego. Então é muito difícil o emprego piorar muito se a economia continuar resistente. Então, tanto do ponto de vista da atividade, quanto do ponto de vista da inflação, e a inflação ligada aqui a incertezas políticas, ao câmbio, etc., acho que tem muita razão para o Banco Central esperar, manter a taxa de juros parada por um bom tempo. Não acho que seja o caso de subir os juros, né? A gente ainda está vendo a economia desacelerar, está vendo uma inflação relativamente baixa, mas também não parece ter muito espaço para quedas adicionais. Acho que, especialmente agora com o novo presidente anunciado, é mais provável que o board fique meio de lado, a economia está ok, entregue aí manutenção nas próximas 2 ou 3 reuniões, e aí quando o novo presidente assumir, dependendo de como evoluir o cenário, aí ele pode tomar a decisão
de cortar mais ou cortar menos. Mas eu acho que, do ponto de vista de mercados globais, a gente vai ver muito mais a influência política nas tendências de mercado do que a evolução da economia. E aqui tem 2 pontos interessantes, né? Primeiro que o dólar, ele é sobrevalorizado, né, normalmente no mundo. Os bancos centrais de todas as economias concentram, por exemplo, suas reservas ali em títulos do Tesouro Americano, o que faz com que o dólar normalmente seja já sobrevalorizado e trouxe benefícios para os Estados Unidos, né, porque usam a moeda dele ali como moeda global, né? Então tem liquidez elevada, reduz prêmios de risco, né? O que a gente chama ali de privilégio exorbitante, né? Mas tem um dado que eu vi que é muito interessante, um dado do FMI, né? Que o dólar antes, em 2015, representava cerca de 64% das reservas cambiais globais e hoje esse valor já foi ali para cerca de 58%, né? Então é uma redução gradual, mas é algo que mostra, né, essa perda de confiança um pouco nos ativos dos Estados Unidos, né? E não só isso, indo um pouco para a política monetária, a semana em que a gente grava esse podcast teve, por exemplo, a ata da última reunião de política monetária do Fed, e ele realmente comenta, foi uma ata com um tom um pouco mais duro do Banco Central, que vai em linha ali com o que você falou, de provável menos corte de juros ao longo desse ano, né, que ela até trouxe a possibilidade de uma dupla descrição ali para o cenário econômico, né? Então, cortes de juros serem apropriados se a inflação ceder em linha com as expectativas ou uma opção de alta de juros, né, caso a inflação permaneça acima da meta. Isso tem muito a ver com o mercado de trabalho, porque quando o Fed começou a cortar juros no final de 2024, foi se respaldando no que o mercado de trabalho estava muito fraco, né, Caio? E o que a gente tem visto é o contrário disso nos dados recentes. Por exemplo, criação de vagas de trabalho de janeiro foram de 130 mil, né? E a expectativa do mercado estava em torno de 65 mil. Teve revisão no ano passado de 800 mil para baixo, né? Uma destruição de 800 mil, mas parte desses ajustes ocorreram ali ao redor de outubro, que foi na época da paralisação do governo. Então, a gente ainda tem um mercado de trabalho que os economistas estavam com medo de ter uma desaceleração mais rápida e não parece ser o caso, né? Como eu falei, assim, a economia não anda dissociada do emprego, né? Então, como a atividade está bem, o emprego, ainda que deu uma piorada, ele segue num nível muito bom, né? Um nível relativamente firme. O Banco Central lá não tem que ter pressa, não. Já fez um movimento, né, de cortes de juros, agora é esperar para ver os efeitos. E última pergunta, Caio, essa bem rápida. Como que isso impacta em Copom? O Copom é importante, né? A taxa de juros internacional é importante para definir, balizar as taxas de juros em vários países emergentes. No Brasil não é diferente. O Copom vai estar muito de olho nessa dinâmica do câmbio. O câmbio ali é 5,20, 5,30, acho que está ok com as projeções dele. Se a gente tiver uma nova pernada de queda do dólar e o real for, como eu especulei aqui, né, para 5, 4,90, 4,80, ele pode ter mais confiança na queda da inflação. A apreciação cambial tem ajudado muito, né, desde o final do ano passado. Então, a minha impressão é que, assim, nos níveis atuais, com a inflação tendo desacelerado, a economia deu uma desacelerada no final do ano passado também, e a própria sinalização do Copom, né, de cortar juros, acho que ele corta agora meio ponto percentual, parece bem claro, assim, 0,25 acho que é pouco, dado que a inflação caiu e a economia está melhorando, 0,75 me parece ousado demais, a economia ainda segue forte, tem riscos inflacionários para frente, acho que ele vai cortando, como ele mesmo tem dito, né? Vai calibrando aí devagarzinho, cortando meio ponto percentual por reunião e até sentir como é que vai ser a evolução do cenário, tanto lá fora quanto aqui dentro. Bom, Caio, Sol, vamos seguir monitorando então, cenário bastante instável, várias coisas podem mudar e Estados Unidos sempre relevante aqui para várias economias e a do Brasil também.
também, né? Muito obrigada pela participação de vocês. Aqui no EconoCast a gente vai continuar trazendo atualizações desses e de outros assuntos. Muito obrigada aos nossos ouvintes. Continuem acompanhando os novos episódios no nosso EconoCast no YouTube ou no seu tocador de podcast favorito. E lembrando que todas as nossas análises, relatórios e recomendações você encontra na nossa plataforma conteúdos.xpi.com.br. Mais uma vez, muito obrigada e até o próximo EconoCast.